Muito bem, muito bem. Agora nós vamos já para a nossa próxima etapa, nossa próxima aula, nosso próximo assunto a ser estudado. E hoje nós iremos estudar sobre um assunto muito especial e atual, que é justamente a neuroplasticidade e a reabilitação. Uma aula voltada, então, agora para justamente a neurociência e a neurolinguística, certo? Então, o sistema nervoso central, considerado como SNC, certo? É adquirido mais recentemente, dentro dessa escala filogenética, permitindo até ao próprio ser uma modulação do seu comportamento. Então, nós podemos dizer que uma série de comportamentos que vão visar a interação do ser com o meio em que ele está inserido parte justamente até de um sentido genético, que é determinado pela sua própria geração e pelo seu próprio gerar, vinculado à sua própria, vamos dizer assim, descendência, aos seus próprios genes. Então, os comportamentos de ordem tanto instintiva como emocional e como também até genética estão muito mais estereotipados, que podem até, inclusive, nesse aspecto, causar uma modificação de acordo com a pressão que o ambiente lhe impõe. E aí, partindo desse princípio, é que o aprendizado, por sua vez, ele irá implicar numa mudança de comportamento que será propiciada pela experiência e pelo pré-requisito dessa aquisição de conhecimento e desse respeito do mundo e até da própria memória que vai codificar, estocar e acessar este conhecimento. Então, para os profissionais que lidam com a como dizer assim, com a reabilitação, e também com os profissionais que trabalham com o desenvolvimento das capacidades motoras, eles vão trabalhar com desenvolvimento, com a capacidade, com a relação equilibrada, com o meio que causa esse impacto referente à mudança, à transformação, até essa capacidade adaptativa do indivíduo e as possibilidades que isso vão causar no seu sistema emocional, no seu sistema comportamental, na sua própria forma de entender, compreender e de desenvolver a plasticidade da vida. E aí, partindo desse princípio, é que vai surgir os comportamentos, que vai surgir as prioridades, aspectos genéticos, ambientais, o próprio papel ativo do indivíduo nesse processo de construção comportamental. Aí vem a aprendizagem, vem as condições para alcançar o aprendizado e também todo um contexto relacionado a moldar e construir o intelecto no ser. Então, o indivíduo aprende a se comportar levando em conta justamente o equilíbrio com o meio ambiente. E essa sobrevivência, essa otimização do desempenho, ela vai determinar justamente esse grau de participação de mecanismos genéticos e até ambientais. Exemplificando, inclusive, programas determinados geneticamente, que serão aqueles programas que vão garantir uma atividade muscular relacionada justamente à alimentação e até à própria visão de mundo. E aí essa condição, que nós denominamos de condição pré-programada, ela até pode ser alterada por mesmo
até os padrões de alimentação que podem ser variados conforme as diversas culturas, comportamentos, e também até pode propiciar a própria ingestão de alimentos e consistência dos mesmos para a frequência até, inclusive, e a adaptação do sistema nervoso. E aí, nesse sentido, é que a linguagem, mais plástica que seja esta linguagem, vai ser também conduzida pelas atividades mentais, dependentes, inclusive, da interação que essas vão ter em decorrência do meio ambiente que o ser está inserido. E esta razão de utilidade vai ser aplicada a mecanismos de ordem micro, aí serão os micromecanismos, não é? E também as macroestruturas de organização do sistema nervoso, que serão responsáveis para propiciar esse desenvolvimento, essa marcha de desenvolvimento dentro do equilíbrio individual do ser e do meio em que ele está inserido e organizado dentro dessa genética. Então, gradativamente, nós podemos dizer que o indivíduo conhece o seu meio a partir do reagir a ele, do se envolver a ele e de estar inserido dentro do sistema nervoso, que nós podemos dizer que é um sistema de ordem adaptativa e também plástica. Então, os significados que nós podemos imprimir ao termo aprendizagem, eles vão definir-se concernente ao vínculo que ela está ligada com a conduta adquirida, com a possibilidade de um refinamento, com a oportunidade até, inclusive, de um aprendizado e de um agir e de um tomar, de apoderar-se dentro de um reforço da ideia de um processo sensório-motor, dentro de um aprendizado, dentro de uma construção de um processo até de apropriação e de captura da capacitação. E aí, dentro dos conceitos da plasticidade neuronal, dentro da reorganização estrutural, dentro da recuperação do sistema nervoso e dentro até da construção dos limites do ser, vão surgir os elementos de ordem gradativa, de ordem propiciadora de uma potencialização neuronal e de uma regeneração do ser a partir de alguns níveis e alguns períodos críticos e emergenciais do comportamento. E aí, durante o período embrionário, em período da construção celular do ser, é que é composta, é que vai sendo composto toda uma construção que podemos dizer periférica, que ela vai ser responsável pela construção das células nervosas, os neurônios e as células gliais, que vão ser depois as responsáveis pela placa neural, aonde vai surgir todo o sentido aplicativo da construção do aprendizado. Então, é a partir dessa construção genética, a partir desse momento ainda embrionário, que o ser vai sendo composto, criado, formado, ainda como um ser em estado de formação, como está no sentido de embrião, no sentido de ainda sendo um ser em gestação, que vai surgindo todas as estruturas celulares e interconexões dessa comunicação entre neurônios, para que num futuro, quando ele venha a nascer, todo o seu, vamos assim, elemento neurotransmissor e todas as substâncias que compõem o elemento neurotransmissor já estejam em plena funcionabilidade.
E aí é que, a partir dos primeiros contatos com o ambiente, o neurônio, a sua fenda sináptica e também o mecanismo da formação das sinapses e das células nervosas e todos os seus desenvolvimentos de ordem periférica vão tendo contato com o ambiente e vão desenvolvendo todo um estágio de desenvolvimento e de experiencialidade do ser no seu contato com o ambiente, que vai gerando nele os períodos críticos, em que a criança começa a ser exposta aos fatores ambientais, ao desenvolvimento das habilidades perceptuais, motoras, cognitivas, sociais, e vão surgindo os vários experimentos, os vários sentidos de contatos com o ambiente que vão propiciar essa natureza da aprendizagem e essa elasticidade do ser no seu contato com outro universo, que é o universo do ambiente que agora ele faz parte e que agora ele vai intervir e que agora ele vai participar. E para participar, precisa ir se adaptando, e nessa adaptação tem o processo de construção da sua própria identidade e identificação com o ambiente em que ele está se inserindo. E os impactos que ele vai causar nesse ser. Então, esse é o processo, esse é o sentido desse processo de comunicação, desse processo de construção linguística, desse processo de readaptação e adaptação do ser dentro do universo que está inserido. Ok? Essa, então, era a nossa aula e nosso momento de aprendizagem sobre esse assunto tão significativo no dia de hoje.